Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui à nossa Toca do Leão, para o nosso momento do cafezinho nos domingos de manhã, né? Sempre às 9 horas, estamos por aqui para receber os amigos, compartilhar com eles aqui o que temos à mesa, compartilhar os bons assuntos, as boas conversas, aquilo que possa nos ajudar a refletir sobre as coisas da vida. E também compartilhar contigo que você tem à sua mesa no momento em que for assistir o nosso vídeo. Peço aos amigos que compartilhem, deem o seu like, o seu gostei, porque o YouTube trabalha com esse feedback, com essas informações. Quem assiste, né, o vídeo é que dá a resposta para o YouTube, curtindo, compartilhando, né? Por isso pedimos que aos amigos que não são inscritos se inscrevam. Nós estamos aproximando-nos dos 500 inscritos, queremos ultrapassar logo isso, para fazermos a caminhada rumo aos 1000 inscritos, e precisamos da contribuição dos amigos e aqueles que já são inscritos, que acionem o sininho para receber os novos vídeos do canal. Nosso assunto de hoje é: as sombras alteram as paisagens. Vamos ao tema. Há muitos anos saí para uma viagem até o Nordeste, e a destino final Fortaleza. Nós tínhamos uma passagem por Belo Horizonte e depois Recife e finalmente Fortaleza. No dia que nós saímos de Belo Horizonte, tomamos o avião em Belo Horizonte, nós começamos a voar, já está próximo assim do entardecer, já estava começando a escurecer. E logo que o avião se deslocou umas milhas ali, nós começamos a perceber que a noite foi fechando, foi escurecendo tudo aquilo que era visual, que estava ao alcance da nossa visão. Ali da janelinha, eu estava na janelinha, sempre gostei de viajar na janelinha do avião, nós percebemos que foi desaparecendo, porque a escuridão foi tomando conta. Naquelas alturas, não tínhamos da visão que tínhamos logo que o avião decolou. Mas, para nossa alegria, né, nós começamos a perceber, logo que o avião, que a noite foi se adensando, que o avião começou a sobrevoar umas áreas iluminadas, né? Eram as cidades com as luzes acesas, pareciam potes imensos, né? Ou, diríamos assim, crateras imensas de diamantes coruscantes que ficavam brilhando ali, pareciam estrelas, né? Em profusão, que coruscavam lá no solo. E o avião foi sobrevoando, e à medida que ele foi se desenvolvendo, nós fomos vendo aquelas paisagens maravilhosas, parecia assim, salpicada aqui e ali, os lugares todos brilhantes com as luzes acesas, as luzes da cidade, as luzes dos carros, enfim, aquilo lá nos causou uma grande sensação de alegria, uma admiração. Mas logo mais adiante ocorreu de nuvens surgirem no caminho, e aí então aquelas nuvens começaram a se interpor entre a nossa visão do alto do avião e o solo, onde aquelas paisagens todas brilhavam, coruscavam, e voltou novamente aquela escuridão por um certo período. Lá muito bem na frente, depois de algum tempo de voo, aquelas paisagens voltaram a aparecer, porque as nuvens se dissiparam, as nuvens foram deixadas para trás, ultrapassamos aquelas nuvens que se colocaram entre a nossa visão e aquela paisagem do solo. E eu me lembrei de diríamos, um artigo de Dorothy Van Doren, que conta que ela, certa vez, na fazenda da família dela, tinha lá um vizinho, e ele enxergava pouco. E ele então estava em cima de uma pedra lá na divisa, uma pedra enorme, gigantesca, que era como se fosse um mirante para um vale profundo e extenso, um vale muito vasto, né? E ela então, certo dia,
aproximou-se dele e ele falou para ela, ela perguntou, mas o senhor está fazendo aqui? Ele falou, eu estou aqui vendo, é o meu cinema. Mas como o cinema? Ele falou, não, aqui é que eu vejo as coisas, né? Eu vejo as belezas do vale, eu vejo a maravilha do entardecer, do amanhecer. Fico aqui dessa pedra, esse é o meu panorama, é o meu lugar de preferência. Ela falou assim, mas interessante, né? Ele falou assim, muito interessante, mas você precisa ver como é que as paisagens mudam rapidamente. Ela falou, mas mudam como? As paisagens são as mesmas. Ele falou, não, as nuvens alteram as paisagens. E eu compreendi, né, o que aconteceu no nosso voo, porque as paisagens se alteravam com as nuvens. Lá embaixo continuava tudo como exatamente sempre foi, como era, mas o nosso olhar enxergava agora uma nova paisagem, tínhamos uma outra visão daquele mesmo ambiente. E ele falava, então eu fico aqui para ver como as nuvens alteram as paisagens. E naturalmente ele falou, tem hora que escurece, tem hora que clareia, tem hora que as coisas estão mais nítidas, tem hora que elas estão mais opacas. De certa forma, eu fico vendo como as nuvens alteram as paisagens aqui no horizonte do nosso sítio. E eu então comecei a pensar em como as nuvens da vida também alteram as paisagens existenciais nossas, né? Como nós às vezes estamos vivendo um bom momento de alegria, parece que está tudo bem, de repente vem uma nuvem qualquer, uma suspeita, um medo, uma preocupação, um tipo de cisma, né? Parece que acontece e a gente fica acossado por uma ideia sombria, por pensamentos que não correspondem àquele momento, àquela circunstância. Pode ser uma dessas nuvens da vida que passam entre nós e a nossa realidade verdadeira. A vida, para nós, continua exatamente como é. Nós somos exatamente como éramos. Nós continuamos sendo o que somos, mas nós às vezes achamos que estamos piores um pouquinho do que estávamos até então. As coisas, nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios, a nossa saúde, às vezes vai bem, está tudo bem, mas há aquela inquietação íntima que nós às vezes agasalhamos por algum momento, e essa sombra altera a paisagem da nossa vida. Parece que está tudo errado, parece que está tudo fora de lugar, temos a sensação de que há algo conspirando contra a nossa felicidade, e a bem da verdade, nós estamos vivendo às vezes apenas uma passagem entre nuvens de experiência humana que acabam por alterar aquela paisagem maravilhosa que nós já havíamos acostumado da nossa existência, né? A nossa vida não muda porque problemas surgem, a nossa vida não altera a circunstância aqui na Terra, ela não altera substancialmente porque estejamos defrontando dificuldades, problemas, coisas do gênero. O que altera é o nosso olhar, é a nossa visão. É isso que fica turvado muitas vezes pelo medo, pela preocupação, pelo remorso, pela tristeza, né? Muitas e muitas ocasiões, nós às vezes temos a nossa paisagem turvada por preocupações que a rigor nem chegam a acontecer, mas a preocupação com aquilo que pode vir a acontecer, possivelmente, talvez não provavelmente, mas que dentro de nós, na nossa mente, ofusca, tolhe a nossa visão mais clara de tudo aquilo que Deus já colocou no nosso horizonte de vida. Então, o nosso momento de claridade, momento de exuberância, momento de sol a pino, né? Jesus diz, por exemplo, nos seus ensinamentos, né? Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com eles. Olha que maravilha. Muitas vezes temos a oportunidade de resolver pendências, dirimir dúvidas, tirar suspeitas, né? Esclarecer pontos obscuros, mas nós
não aproveitamos as oportunidades. Às vezes elas passam e continuam como nuvens, indo e vindo, surgindo daqui e dali. Entre nós é a nossa realidade objetiva, o nosso sonho, o nosso ideal. Outras feitas, Jesus havia dito aos discípulos, caminhar enquanto tendes luz. O que Jesus queria dizer? Vá em direção do seu objetivo, caminhe em direção de uma vida melhor, caminhe em direção de uma pessoa melhor, caminhe na direção de uma pessoa tranquila, segura, equilibrada. Há caminhos vários para se chegar a isso: a leitura, o esclarecimento, o conhecimento, a fé, a resolutividade no bem. Tudo isso são caminhos que nos levam a uma pessoa melhor. E a pessoa melhor faz com que as nuvens desapareçam do seu horizonte, porque então ela adquire a certeza do amor de Deus e não duvida que o Cristo é o nosso condutor, que é Ele que nos conduz pela vida. Então, diante dessa experiência que eu vivi há muitos anos atrás, ainda continua norteando a minha vida. Quando, por alguma razão, alguma sombra surgida do nada, aparecida no horizonte da minha existência, eu recorro a Deus, eu recorro a Jesus, que é a luz do mundo, que dissipa todas as trevas, que desfaz todas as sombras. Se sombras estão alterando a nossa paisagem, busquemos Jesus, porque Ele, além de ser a luz do mundo, ainda nos incentivou a fazer brilhar a nossa própria luz. E onde há luz, não há treva, não há lugar para sombras. Esperamos que não existam sombras na vida desses nossos irmãos e companheiros que nos acompanham, de todos vocês, seus familiares. Mas se porventura lá uma sombrinha aparecer para alterar a paisagem da nossa vida, que Deus nos abençoe e nos ilumine e faça com que a luz do Cristo, brilhando em nós e por nós, clareie os nossos caminhos e dê um horizonte profundo para as nossas esperanças. Muita paz, nosso assunto foi esse hoje, nosso cafezinho foi esse, As sombras alteram as paisagens, mas a luz clareia todos os caminhos. Muita paz, que Deus nos abençoe, um beijo para todos.